Olá, gente. Boa tarde, então, a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexander, eu sou médico reumatologista. Vamos começar falando de lúpus eritematoso sistêmico, né, que, como vocês já devem imaginar, é uma doença meio que protótipo aí das doenças autoimunes, não só da área de reumatologia, como das doenças autoimunes em geral, né. Nós vamos abordar estes tópicos, né, ao longo da nossa aula. E para trazer um pouquinho vocês mais para o tema, eu vou inicialmente propor 2 testes, como a gente tem feito, a respeito do tema que a gente vai tentar depois responder ao final da aula com a exposição que a gente fizer. Então vamos lá. Um paciente com lúpus eritematoso sistêmico vem à consulta médica de rotina e se queixa de fadiga, artralgias e febre não aferida. Trouxe exames solicitados na consulta anterior. Hemoglobina de 11, leucometria 3.500, plaquetas 110.000, ureia de 60, creatina de 1,5. Sedimento urinário com hematura e spot urinário com 400 miligramas por grama de proteinúria. A médica suspeita de exacerbação da doença, nós chamamos de flare. O exame correlacionado à atividade da doença é qual? Anti-SM, proteína C reativa, hematura microscópica, anti-DNA ou VDRL. E a outra questão, na avaliação de um paciente com lúpus eritematoso sistêmico, a presença de nefrite lúpica, ou seja, o envolvimento renal pela doença conforme o ACR, que é o American College of Rheumatology, é definido pela presença de anti-DNA e consumo de complementos C3 e C4. B, cilindrúria celular e ou proteinúria maior que 500 miligramas em 24 horas. C, proteinúria nefrótica e ou anti-DNA positivo. E D, cilindrúria celular e anti-SM positivo. Então, vamos ver se ao longo da nossa exposição a gente consegue responder essas perguntas e ao final a gente vai comentá-las. Muito bem, então como eu disse agora há pouco, né, o lúpus eritematoso sistêmico é uma das doenças autoimunes por excelência, né, onde nós temos uma miríade de autoanticorpos e complexos imunes contra vários órgãos, tecidos e células, né, então não é uma doença autoimune, órgão ou tecido específica, né, ela produz uma grande variedade de acometimentos autoimunitários. É uma doença que prevalece, francamente, como vocês devem saber, no sexo feminino e durante a idade fértil. Então, a gente tem uma prevalência estimada de 9 a 10 mulheres acometidas em relação a cada homem, né? A prevalência estimada nos Estados Unidos, 10 a 50 casos para cada 100 mil habitantes. A gente pode dizer que aqui no Brasil dá mais ou menos 0,1, 0,05 a 0,1% aproximadamente, né? E do ponto de vista epidemiológico, também uma coisa interessante da gente sempre lembrar, que às vezes o pessoal gosta de perguntar, é que a doença tem um padrão bimodal de mortalidade, né? No início da doença, geralmente ali nos primeiros 5 anos, esse pico de mortalidade ocorre pela atividade da própria doença e também pelo tratamento, pelas complicações que podem advir do tratamento. E outro mais tardio, geralmente décadas depois, por aumento do risco de doenças cardiovasculares, né? Como eu vou detalhar um pouquinho mais depois, o lúpus eritematoso sistêmico por si só é considerado um fator de risco independente para desenvolvimento de doença cardiovascular, ou seja, um ambiente que favorece o surgimento de aterosclerose, né? A patogênese do lúpus é uma patogênese extremamente complexa. É claro que aqui eu não vou me ater a grandes detalhes a respeito, né? Porque é uma patogênese extremamente multifatorial, com muitos fatores ambientais e imunológicos envolvidos. Mas, em resumo, a gente pode dizer que o que acontece no lúpus é a chamada perda de tolerância ao self, né? Claro que isso pode acontecer de forma dirigida contra determinado órgão ou tecido, ou de forma mais difusa, como a gente vê no lúpus eritematoso sistêmico. E essa perda de tolerância ao self acaba levando à produção de autoanticorpos patogênicos e também de imunocomplexos patogênicos, né? Como a gente pode detectar, por exemplo, nas biópsias, né, de lesão renal do lúpus, em ensaios imunohistoquímicos, você pode ver depósitos de imunocomplexos na matriz tecidual. Outros fatores também estão envolvidos, né? Os estrogênios provavelmente estão implicados, inclusive, tendo em vista aquilo que eu falei da epidemiologia da doença, que é uma epidemiologia que predomina no sexo feminino e durante a idade fértil, né?
Existe relação com a HLA classe 2 também. Então, parece que alguns subtipos, alguns alelos do HLA classe 2 podem aumentar a predisposição da doença. E alguns fatores ambientais, né? O mais clássico, que todos vocês devem se lembrar, a luz ultravioleta, né? Quer dizer, a exposição à luz ultravioleta, à luz solar ou de alguma outra fonte, supõe-se, né, que leva a uma maior apoptose celular com liberação de autoantígenos, que a partir daí poderia favorecer a síntese de autoanticorpos em indivíduos geneticamente suscetíveis, né? Ou seja, todos esses fatores acabam concorrendo para que haja uma disfunção da imunidade, né? Então há um aumento de reatividade dos linfócitos T, dos linfócitos B. Uma coisa que é muito observada também é a diminuição da função supressora de alguns clones de linfócitos T, e há uma também redução no clearance de imunocomplexo. Então todo esse ambiente acaba levando à eclosão da doença. Vou comentar agora um pouquinho com vocês sobre os critérios de classificação para o lúpus, né? Apesar de ser um pouco chato, é importante a gente comentar, porque isso também já acabou sendo motivo de questão em algumas provas de residência. Então, primeiramente eu vou comentar com vocês aqueles critérios clássicos do lúpus eritematoso sistêmico, né, que a gente deve ter estudado durante a faculdade, tal, que são os famosos 11 critérios de lúpus, né? Esses critérios foram sumarizados em 82 e revisados em 97. Então, postula-se que para se classificar um paciente por esses critérios, como tendo lúpus eritematoso sistêmico, nós temos que ter pelo menos 4 desses 11 critérios, né? Os 4 primeiros são mucocutâneos: eritema malar, eritema discoide, fotossensibilidade e úlceras orais e ou nasofaríngeas. Tá? Quinto critério, a presença de artrite não erosiva de pelo menos 2 articulações. Sexto critério, serosite pleural ou pericárdica. No sétimo critério, renal, que envolve a proteinúria maior que 0,5 grama por dia ou cilindros celulares. 8, o critério do neurológico, né, ou melhor, neuropsiquiátrico, né, que envolve com presença de convulsões ou psicose. O 9º critério hematológico, que tem 4 possibilidades dentro dele: a presença de anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia ou plaquetopenia. O 10º critério imunológico, aqui envolvendo a presença ou né, anti-dsDNA, que é o anti-DNA de dupla hélice, anti-SM e alguma evidência de anticorpos antifosfolípides, seja anticardiolipina, anticoagulante lúpico ou a falsa positividade do VDRL, que é aquele teste para sífilis. E, por fim, o FAM positivo, né? Então, anteriormente, considerava-se que para se classificar um paciente como lúpus, bastaria ele preencher 4 desses 11 critérios, né? Agora, muitos pacientes com lúpus, né, um lúpus evidente, por algum outro acometimento que a doença possa produzir, muitas vezes não conseguiam ser classificados como lúpicos por esses critérios. Então, eles foram reestudados e propostos novos critérios um pouco mais complexos e detalhados no ano de 2012, por esse grupo chamado SLIC, né? Esses critérios têm algumas diferenças em relação aos anteriores, como a gente pode ver, né? Então, o quadro cutâneo foi desmembrado em 2 categorias: o lúpus cutâneo agudo ou o lúpus cutâneo crônico, com várias possibilidades de acometimento dentre cada um deles. Então, por exemplo, o racho malar veio parar dentro do lúpus cutâneo agudo, a fotossensibilidade também, junto com vários outros: lúpus cutâneo subagudo, lúpus bolhoso e assim por diante, que eram acometimentos lúpicos cutâneos que não eram contemplados pelos critérios anteriores, né? Aqui, por exemplo, no lúpus cutâneo crônico, o eritema discoide, que tinha lá nos critérios anteriores, veio parar aqui dentro, ao lado de vários outros: lúpus profundo, verrucoso, mucoso, ou seja, uma variedade grande também de acometimentos crônicos do lúpus que também não eram contemplados pelo critério anterior. A presença de alopécia não cicatricial também tornou-se um critério, ou seja, aquela perda, né, de fâneros, de cabelos não cicatricial, ou seja, que leva que permite o nascimento novo, né, de cabelos ali. As úlceras orais ou nasais continuam. A doença articular praticamente não mudou, né, quer dizer, presença de artrite ou artralgia em pelo menos 2 articulações com rigidez menor que 30 minutos.
Serosite não mudou, pleurite ou pericardite. O critério renal também não mudou, proteinúria acima de 500 mg dia ou cilindros hemáticos, que foi até motivo daquela pergunta que eu já mostrei para vocês. Neurológico, o critério neurológico também foi ampliado, né? Além de convulsões ou psicose, outros achados também passaram a fazer parte, como mononeurite multiplex, mielite, neuropatia periférica e assim por diante. O critério hematológico ele foi desmembrado em 3, né? Então, aqui a gente tem um critério só para anemia hemolítica, outro para leucolinfopenia e um outro só para plaquetopenia, né? Então, essas foram as principais diferenças dos critérios antigos para os atuais. E os critérios imunológicos também acabaram sendo desmembrados, né? Então, agora tem um para cada. Então, um para FAM positivo, um para anti-DNA de dupla hélice, um para anti-SM, um para anticorpos antifosfolípides, acrescentando-se complemento baixo, né, seja o total C3 ou C4, e o teste de Cumbs positivo, né? Esse teste de Cumbs, como vocês sabem, é um teste para anemia hemolítica, né? Agora, ele é considerado positivo no lúpus quando, na ausência de uma anemia hemolítica autoimune bem definida, ele é positivo, certo? Então, como é que se passou a definir lúpus? Da mesma forma, 4 desses 17 critérios, né, porque são 11 aqui e 6 aqui, né? Então, desses 17 critérios, 4 têm que ser positivos, sendo pelo menos um clínico desses 11 e um imunológico desses 6. E aí vem a grande novidade, pacientes com nefrite lúpica, né, nefrite compatível com lúpus, demonstrada por biópsia renal, na presença de FAM ou anti-DNA de dupla hélice positivo, mesmo que não tenha nenhum outro critério, também podem ser classificados como tendo lúpus, porque muitos pacientes abrem o quadro de lúpus com quadro renal exclusivo, né, com biópsia renal compatível, com FAM positivo ou anti-DNA de dupla hélice positivo, e anteriormente eles não satisfaziam aqueles critérios, porque eles não tinham nenhum outro, inicialmente pelo menos, né, nenhuma outra manifestação clínica. Esses pacientes agora já podem ser classificados como portadores de lúpus, mesmo tendo apenas a nefrite compatível com a doença, na presença de FAM ou anti-DNA de dupla hélice positivo. Certo? Vamos falar agora um pouquinho, então, das manifestações clínicas do lúpus, né? Então, aqui eu proponho uma outra questão para vocês, né? No lúpus eritematoso sistêmico, qual é a alteração cardiovascular mais frequente? Derrame pericárdico, insuficiência mitral, pericardite, endocardite de Liebman-Sachs ou insuficiência aórtica, né? Então, para responder essa pergunta, vamos comentar um pouquinho das manifestações clínicas do lúpus eritematoso sistêmico, né? Que, como eu já comentei, são extremamente variáveis de caso para caso, né? Você pode ter desde apresentações muito suaves, um quadro mucocutâneo, que fica por isso mesmo durante anos a fio, ou apresentações fulminantes, onde você já tem logo de cara um quadro grave, agressivo, com lesão renal, neurológica e assim por diante, né? Qual que é o padrão, geralmente, de acometimento, né? Na maior parte dos casos, ocorrem crises de atividade, que nós chamamos de flares, né, que podem ser intercaladas por remissões completas da doença com o seu tratamento ou não. Tem indivíduos que têm flares ao longo da vida, mas que entre um flare e outro costumam se manter num grau mais baixo de atividade de doença, mas não chegam a remitir completamente, né? E tem também alguns indivíduos que podem ter um surto único de lúpus ao longo da vida, fazem um surto único, depois aquilo defervesce, remite e não volta a aparecer nunca mais. É uma outra possibilidade também de acontecimento. Sintomas constitucionais, né, são particularmente muito comuns, principalmente fadiga, é uma queixa muito relatada pelos pacientes. E um detalhe importante e interessante de lembrar é que o conjunto particular de acometimentos de um determinado paciente costuma aparecer durante os primeiros 5 anos de doença. O que eu quero dizer com isso? Se um paciente teve, nos primeiros 5 anos de doença, um quadro cutâneo, articular, serosite e hematológico, é mais provável que ao longo da vida, quando ele voltar a entrar em atividade, que estas atividades voltem a se repetir, né? Ou seja, é menos provável que depois dos primeiros 5 anos de doença, sei lá, no 8º, 10º, 15º ano de doença, o paciente faça um quadro renal, por exemplo, se ele não teve isso nos primeiros 5 anos, né? Isso não é uma regra. Existem as lesões discoides, que são lesões inflamatórias de caráter mais crônico,
na forma de pápulas ou placas eritematosas inflamatórias que acabam evoluindo com uma área de atrofia central e depois de atrofia cutânea com uma lesão vitiligoide ou uma área de alopécia, aí sim cicatricial, né, porque houve lesão, nesse caso aqui, do bulbo, né, piloso. Muitas vezes, então, o paciente acaba ficando com uma área despovoada de pelos como consequência dessa lesão. O lúpus cutâneo subagudo, depois eu vou mostrar um slide para vocês, é um outro achado que a gente pode ter também, na forma de pápulas ou placas, em formas meio que de anel, né, que acabam evoluindo com descamação e frequentemente estão associadas à presença do anticorpo anti-Rho, né, é uma associação que a gente vê. A presença de fotossensibilidade não é ficar vermelhinha quando sai no sol, não, é a ocorrência de lesão inflamatória em áreas expostas à luz solar, né. Algumas lesões mucosas podem aparecer, como a gente viu também, principalmente em mucosa oral, e outras várias lesões, como a gente viu nos critérios, eu não vou entrar em detalhes, mas estas primeiras aqui são as mais comuns, as mais importantes que a gente deve se lembrar. Aqui um slide, só para ilustrar para vocês aqui, um indivíduo com eritema em vespertilho, né? Como a gente pode ver, né? Aqui fica claramente evidente a presença de um eritema em asa de borboleta, aqui, né? E no slide, ou melhor, aqui na figura ao lado, há uma paciente com quadro de fotossensibilidade, quer dizer, com lesões inflamatórias no decote, no pescoço e na região cefálica, as regiões expostas à luz. Aqui o lúpus cutâneo subagudo, né? Como a gente viu ali, né, anteriormente, são lesões papulares ou em formas de anel, né, papulares, ou em formas meio anelares, confluentes, que costumam surgir mais na região proximal do tronco e nas raízes dos membros. Né? Um exemplo de lúpus cutâneo subagudo. E ao lado aqui, ao lado aqui, uma forma mais incomum de lúpus, que é o lúpus bolhoso, né? Onde a gente tem áreas meio pemphigoides mesmo, né? De descolamento da derme, né? Da epiderme, né? Em relação à derme, que forma essas bolhas. Mas isso é mais raro, fica mais como uma ilustração aqui para vocês. Manifestações articulares, que ao lado das mucocutâneas são extremamente comuns, importantes e frequentes. O padrão articular da atividade do lúpus geralmente é um padrão poliartrítico, embora possa ser mono ou oligoarticular também eventualmente, com um padrão intermitente de melhora, piora, de grandes e pequenas articulações. Então pode afetar tanto pequenas articulações das mãos quanto grandes, joelhos, quadris, cotovelos, punhos, enfim, né? Pacientes que têm uma artropatia lúpica muito frequente, recidivante, ou de difícil controle, podem evoluir com o que nós chamamos de artropatia de Jacu, que são deformidades não erosivas, que lembram artrite reumatoide, porque podem produzir uma deformidade articular semelhante, como nós vamos ver, mas que, diferentemente da artrite reumatoide, não tem um substrato erosivo, não é uma artrite erosiva, né? Ou seja, essas deformidades acabam aparecendo muito mais por frouxidão ligamentar do que por outra coisa, né? Assim, as deformidades crônicas são extremamente infrequentes no lúpus. Alguns pacientes com atividade de doença mais importante ou com uso muito prolongado de corticoides em dose alta podem evoluir com o que nós chamamos de osteonecrose asséptica, né? Que é como se fosse uma necrose avascular de extremidades ósseas, que são muito frequentes, por exemplo, no fêmur, principalmente na região da cabeça do fêmur, ou nos côndilos femorais, na tíbia, no planalto tibial, e na extremidade proximal do húmero, na região dos ombros, né? E também pode acontecer, mais raramente, um acometimento miosítico, né? Uma inflamação muscular com aumento de enzimas musculares, mas é mais raro de acontecer no lúpus. Então, como a gente vai comentar em outra aula, pode aparecer, por exemplo, na doença mista do tecido conectivo ou em superposições, juntamente com outras doenças do tecido de cunho reumatológico, como a polimiosite. Mas a miosite lúpica mesmo é bem rara, relativamente infrequente. Então, aqui só para ilustrar para vocês, a artropatia de Jacu, que eu tinha comentado, né? A gente vê que é um paciente que tem bastante desvio ulnar dos dedos, inclusive com algumas deformidades em pescoço de cisne, enfim. Mas se a gente olhar o raio-x deste paciente,
a gente, diferentemente do que a gente vai ver mais tarde na aula de artrite reumatoide, a gente não vê nenhuma lesão erosiva nas articulações, ou seja, tudo isso não é por lesão óssea, mas sim por frouxidão ligamentar. Tá? Mais tarde vocês vão ver um slide na aula de artrite reumatoide que vai ilustrar melhor essa questão das erosões e tal, fiquem tranquilos. Manifestações renais, extremamente importantes porque muitas vezes são as manifestações de maior morbimortalidade dentro do lúpus, né? Ou seja, são as manifestações que a curto e também a longo prazo podem limitar o prognóstico desse paciente, né? Um paciente, claro, com lúpus que não for adequadamente tratado por um quadro renal, ou apesar do tratamento evolui para uma insuficiência renal crônica, não dialítica ou mesmo dialítica, vai ter uma série de implicações, como vocês podem imaginar. Então, o quadro renal é um dos quadros mais preocupantes, né, no tratamento do lúpus, porque ele tem que ser bem controlado para evitar essa piora de prognóstico. Do ponto de vista clínico, no paciente com lúpus, as manifestações renais podem se apresentar tanto sob a forma de síndromes nefríticas, quanto síndromes nefróticas, ou às vezes um misto das duas coisas, né? Então lembrar que a síndrome nefrítica é aquela tríade, né, de edema, hipertensão, hematúria, enfim, e as nefróticas cursam com proteinúria, edema, hipoalbuminemia e dislipidemia, né? As duas podem ocorrer, né? Lembrar que as manifestações renais estão associadas à presença deste anticorpo, que é o anticorpo DNA de dupla hélice. Anti-DNA de dupla hélice tem uma grande associação com manifestações renais. Então, a gente diz que mais ou menos 80% dos pacientes que têm anti-DNA positivo vão ter quadro renal em algum momento do desenvolvimento da sua doença, do lúpus. E vice-versa. 80% dos pacientes lúpicos que têm quadro renal são anti-DNA positivos. Existem 3 formas do ponto de vista histológico, de acometimento renal pelo lúpus. As formas mesangiais, proliferativas e membranosas, né? É claro que esse é um diagnóstico histológico, mas, por algumas características clínicas, nós conseguimos deduzir, né, de forma bem confiável que tipo de forma esse paciente deve apresentar. Então, as formas mesangiais, né, que são aquelas formas de proliferação do mesângio glomerular, são as formas mais brandas, né? Depois eu vou mostrar uma tabela aqui para a gente sumarizar isso. As formas proliferativas, geralmente, são as formas mais agressivas, né? São síndromes nefríticas, com proteinúria, às vezes, elevada, que pode chegar a níveis nefróticos, e são as formas de pior prognóstico em termos de evolução para diálise. E as formas membranosas, elas são formas meio intermediárias, que se caracterizam por síndromes nefróticas, basicamente, né? E podem evoluir para insuficiência renal crônica, mas de uma forma mais indolente, mais a longo prazo, se não adequadamente tratadas, né? Com base nisso, a gente pode, a Organização Mundial de Saúde classifica as nefrites lúpicas em 6 classes possíveis, né? As 2 primeiras classes são as mesangiais. A classe 1 é a mesangial mínima e a classe 2 é a proliferativa mesangial. As classes 3 e 4 são as classes proliferativas, né? A classe 3 é a proliferativa focal e a classe 4 é a proliferativa difusa. Qual a diferença entre elas? Na proliferativa focal, você tem menos de 50% dos glomérulos afetados pela nefrite. E na difusa, mais de 50%. Tá? A difusa ela pode ser segmentar ou global, né? Segmentar é quando você tem um acometimento somente de um segmento do glomérulo. É global quando pega o glomérulo mais como um todo. A classe 5 se refere às glomerulonefrites lúpicas membranosas, né? Que podem ser puras ou associadas às classes 3 e 4, que são as chamadas formas membranoproliferativas. Uma forma mista é possível. E a classe 6 se refere ao rim crônico, né, de insuficiência renal crônica, muitas vezes já dialítica, chamada de glomeruloesclerose. Então, aqui aquela tabelinha que eu falei para vocês, né, sumarizando como é que é a clínica e o laboratório de cada uma dessas classes, né, da classe 1 a 5. As classes mesangiais, geralmente elas são assintomáticas do ponto de vista renal, né? A pressão arterial é normal, o paciente geralmente tem edema, não tem nada assim que chame atenção,
Laboratorialmente você vê o que? Uma proteinúria, geralmente até 1 grama por dia, não mais do que isso. Hematúria leve, creatinina normal. Não há perda de função renal. Nas classes proliferativas 3 e 4, aí sim você começa a ter um quadro mais nefrítico. Paciente com hipertensão, edema, hematúria, né? E perda de função renal, né? Então você começa a ter uma elevação dos níveis de creatinina nas classes 3 e 4, junto com a proteinúria e hematúria. E na membranosa? Geralmente a membranosa é uma síndrome nefrótica mais pura, então aquele paciente bem edemaciado, com urina francamente espumosa, albumina bem baixa, e uma proteinúria em níveis bem elevados, proteinúria nefrótica, com a creatinina usualmente normal, ou seja, as formas membranosas, na maior parte das vezes, não cursam com perda de função renal, né? Mas a longo prazo, se ela não for bem tratada, isso pode acontecer. Achados hematológicos, né? Um dos mais comuns é a anemia de doença crônica, pelo próprio ambiente inflamatório da doença. Então, geralmente, uma anemia normocrômica e normocítica, né? Mas pode ocorrer anemia hemolítica, né? Por contexto autoimune mesmo. Lembrar que a anemia de doença crônica não entra nos critérios de classificação, né? Só anemia hemolítica. Leuco e linfopenia e a plaquetopenia, como eu já comentei com vocês. Lembrando que a plaquetopenia pode estar associada à positividade de anticorpos anti-Rho e também a presença de anticorpos antifosfolípides. Isso a gente vai detalhar um pouco melhor na segunda aula sobre síndrome antifosfolípide. Manifestações neuropsiquiátricas, como nós já vimos, convulsões de qualquer tipo, parciais ou complexas, focais, generalizadas, enfim, convulsões de qualquer tipo podem estar associadas. Quadros psicóticos agudos, né? Depressão é um achado frequente nos pacientes com lúpus, meningites assépticas, mielites transversas, alterações cognitivas podem acontecer, como nós já vimos também. Mas as mais importantes ainda são, né, as convulsões e as psicoses. Lembrando que as manifestações neuropsiquiátricas do lúpus estão associadas à positividade deste outro anticorpo, que é o anticorpo anti-P, ou antiproteína P ribossomal. Né? A presença desse anticorpo está associada à ocorrência dessas manifestações neuropsiquiátricas. Manifestações pulmonares. A forma mais comum é a serosite pleural, né? Então, a pleurite com formação de derrame pleural. Hipertensão pulmonar é uma coisa frequente nos pacientes com lúpus, aproximadamente 10 a 15% podem manifestar algum aumento de pressão arterial pulmonar por uma fisiopatologia ainda não bem estabelecida, né? Não é necessariamente por TEP e tal, é mais por uma doença plexular pulmonar mesmo, uma coisa mais complexa. Existe mais raramente, né, a presença de uma, que nós chamamos de síndrome do encolhimento pulmonar, né, o Shrinking Lung Syndrome, né, que é uma elevação da cúpula do diafragma e um encolhimento pulmonar desse lado. Né, não se sabe muito bem se isso ocorre por uma miopatia diafragmática ou por uma neuropatia frênica, mas é um acometimento descrito nos pacientes com lúpus. E lembrar também das hemorragias alveolares, né? Que são sangramentos para dentro do alvéolo por capilarites pulmonares, né? Com hemoptise, queda de hemoglobina, quadros geralmente bastante dramáticos e graves. Né? Outros quadros podem aparecer como BUP, fibroses crônicas, mas as mais comuns são essas primeiras 4 aqui que eu comentei com vocês. Alterações vasculares. Então, como eu comentei no início da aula, no ambiente lúpico, a gente vê um quadro de aterosclerose acelerada, né? Geralmente, inicialmente subclínica, mas que ao longo do tempo, lógico, pode aumentar o risco de doença cardiovascular. Por que isso pode acontecer? Pela própria atividade inflamatória autoimune da doença. A gente sabe que isso aumenta a infiltração de LDL, a fagocitose, né? A produção de LDL oxidada, aqueles mecanismos todos de aterosclerose estão aumentados dentro do ambiente lúpico. Outra coisa, o lúpus pode também favorecer alterações de perfil lipídico por si só, né? Então já é descrito em literatura que há um aumento dos níveis de triglicérides e uma redução dos níveis de HDL em pacientes com lúpus, só pela doença. Então isso por si só também já é um fator a mais, né? E a corticoterapia, que é um tratamento que a gente usa largamente no lúpus, que aumenta a síntese de LDL hepática, né?
Isso acaba também, por sua vez, aumentando a aterogênese. Então, todos esses fatores acabam levando a aterosclerose acelerada com aumento do risco de doenças cardiovasculares. IAMs, acidentes transitórios isquêmicos, AVCs e assim por diante. Tá? Vasculites diversas podem acontecer, sistema nervoso central, na pele, enfim. E eventos trombóticos também podem ocorrer, especialmente na presença de anticorpos antifosfolípides. Mais uma vez, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, a gente vai detalhar isso um pouco melhor na aula de síndrome antifosfolípide. Manifestações cardíacas, a pericardite é a manifestação mais frequente, com ou sem derrame pericárdico, né? Muitas vezes aparece o derrame pericárdico, mas nem sempre. A miocardite lúpica pode acontecer, e a endocardite de Liebman-Sachs, que é como se fosse uma endocardite com formação de vegetação mesmo no endotélio, né, das válvulas, só que de forma asséptica, você não tem infecção ali. Né? Então, essa endocardite geralmente também está associada à presença de anticorpos antifosfolípides. Tá? Então, respondendo àquela pergunta, qual a alteração cardiovascular mais frequente no lúpus? Acabamos de responder, é a pericardite, com ou sem derrame pericárdico. Está aqui na alternativa, é uma coisa até a se discutir, porque o derrame pericárdico aparece com uma certa frequência grande, né, na pericardite lúpica, né, mas o gabarito da questão aqui, nesse caso, era realmente pericardite. Lembrando que insuficiência mitral e aórtica não são acometimentos que a gente vê no lúpus, a não ser eventualmente como sequela de uma endocardite de Liebman-Sachs, né, são quadros que a gente vê mais em febre reumática, como a gente já viu, e coisas do tipo. Muito bem, vamos dar uma pinceladinha aqui no lúpus a respeito de autoanticorpos, né? Quer dizer, como eu expliquei no começo da aula para vocês, uma das características do lúpus é a produção de um grande número de autoanticorpos, ou seja, de anticorpos dirigidos contra determinados autoantígenos, que podem ou não ter um papel patogênico na doença. Isso é meio incerto ainda, mas, por exemplo, aqueles autoanticorpos anti-DNA que formam um imunocomplexo, a gente sabe que tem papel na lesão renal do lúpus. Mas tem vários outros anticorpos que a gente vê serem formados na doença e que a gente não sabe, de fato, se tem ou não alguma patogenicidade propriamente dita ou se são epifenômenos. Então, aqui eu vou comentar com vocês os principais anticorpos que a gente pode encontrar em pacientes com lúpus. Começando pelo FAN, do fator antinúcleo, né? O fator antinúcleo é virtualmente universal no lúpus eritematoso sistêmico, né? Ou seja, um valor que tem um valor preditivo negativo bastante alto. Ou seja, a presença de um FAN negativo torna bem menos provável, né, a ocorrência de lúpus. Em alguns casos isso pode acontecer, principalmente se o paciente só tiver anti-Rho positivo. Né? Os pacientes que têm só anti-Rho e não tem nenhum outro anticorpo, no ensaio do FAN, por razões técnicas, podem resultar com um FAN negativo. Ou quando eu tenho somente o anti-DNA de hélice simples, o que é uma coisa muito rara. Né? Mas o que nós temos que guardar é, FAN é virtualmente universal no lúpus eritematoso sistêmico. O anti-DNA de dupla hélice, já comentei bastante com vocês, é um anticorpo que está associado à atividade renal do lúpus e ele é altamente específico para a doença, ou seja, é um anticorpo raramente encontrado em outras condições clínicas. Né? Ele está presente em 40% a 70% dos casos. Os anticorpos anti-DNA de hélice simples e anti-histona, eles também podem aparecer com frequência no lúpus eritematoso sistêmico, mas eles são bem mais inespecíficos. Né? Lembrando que o anticorpo anti-histona, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mais tarde a gente vai dar uma pincelada sobre isso, ele está associado ao lúpus induzido por drogas. Depois a gente vai fazer alguns comentários a respeito disso. Antinucleossomo, anticorpo também de boa sensibilidade e alta especificidade para o lúpus eritematoso sistêmico, um outro anticorpo que a gente pode encontrar também com uma certa frequência. Anticorpos anti-SM ou anti-Smith, né? Mas a gente chama mais de anti-SM. São anticorpos de altíssima especificidade para lúpus, né? Só que mais incomuns. Eles aparecem por volta de uns 30% dos casos apenas. Outros anticorpos são esses, o anti-RNP, um anticorpo mais inespecífico,
né, como a gente vai ver depois em outras aulas, ele pode aparecer em outras doenças, particularmente na doença mista do tecido conectivo, mas no lúpus ele aparece em 30% a 40% dos pacientes também, e está associado à ocorrência do fenômeno de Raynaud. Quer dizer, pacientes com lúpus que têm anti-RNP costumam ter mais fenômeno de Raynaud do que os outros. O anti-Rho, anticorpo altamente inespecífico, mas que também aparece com uma certa frequência no lúpus, mais ou menos 30% dos casos. Mas é um anticorpo que pode aparecer também na esclerose sistêmica, aparece na síndrome de Sjögren, pode aparecer na artrite reumatoide. Então, tem uma inespecificidade bastante grande. Tá? Quando aparece no lúpus, existem algumas associações, né, clínicas. Então, o paciente com anti-Rho costuma ter mais lúpus cutâneo subagudo, costuma ter mais fotossensibilidade e costuma ter mais plaquetopenia. Existe também a questão do lúpus neonatal, que poderia ser uma aula à parte, né? Mas eu vou só dar uma pincelada breve aqui para vocês. O lúpus neonatal é um acometimento do feto em mãe portadora de anti-Rho, né? Ou com lúpus ou com outra doença onde ela tenha anti-Rho positivo. Lógico que não é toda mãe que tem anti-Rho que vai causar isso no feto. Em mais ou menos 2 a 3% dos casos isso acontece, né? Mas o anticorpo anti-Rho ele é capaz de atravessar a membrana placentária, né, e ser lesivo para o feto. Então pode causar um quadro de dermatite no feto, pode causar um quadro hematológico, mas acima de tudo, o quadro mais grave que o anti-Rho pode causar é o acometimento cardíaco fetal, né, com miocardite, pericardite e principalmente lesão do tecido de condução cardíaco do feto. Então, mães que têm anti-Rho positivo podem causar no feto essa síndrome do lúpus neonatal, cuja manifestação mais comovente, né, seria o bloqueio cardíaco congênito fetal. O anti-LA também é um anticorpo inespecífico que pode aparecer em outras doenças, também na esclerose sistêmica, na artrite reumatoide ou em outras, né? Aparece somente em 10% dos casos e sempre em associação com o anti-Rho, né? Ou seja, o anti-Rho pode aparecer sozinho, mas o anti-LA nunca aparece sem o anti-Rho, tá? E o anti-P, como eu já comentei, um anticorpo associado ao lúpus neuropsiquiátrico, de alta especificidade, só que de baixa frequência, por volta de 10% dos casos tem o anti-P. Então, sumarizando, uma coisa que às vezes eles gostam de perguntar em prova é isso, né? Quais são os anticorpos específicos do lúpus eritematoso sistêmico? Né? São esses aqui, o anti-DNA de dupla hélice, o anti-SM, o anti-P e o antinucleossomo, né? Esses são anticorpos virtualmente marcadores de doença, porque eles têm alta especificidade para o lúpus. E tem alguns deles que são marcadores de atividade de doença, quer dizer, que são capazes de oscilar com atividade, que são somente esses dois, o anti-DNA de dupla hélice e o anti-P, né? Os outros não oscilam. Então, por exemplo, não adianta você ficar pedindo anti-SM para o segmento de um paciente com lúpus. Agora, se o paciente for um anti-DNA positivo, um anti-P positivo, vale a pena no segmento você pedir, porque a oscilação dos títulos deles podem se correlacionar à atividade de doença. Certo? Comentar então de duas situações específicas. Uma delas é a gestação, né? Por que a gestação é tão importante em pacientes que têm lúpus? Né? Porque é o período em que ocorre maior chance de reativação da doença, tanto na gestação como no puerpério, né? Naquelas primeiras 6, 7 semanas pós-parto, né? Já é demonstrado que gestantes lúpicas têm maior chance de perdas fetais ou de partos prematuros, principalmente quando ela tem anticorpos antifosfolípides circulantes, né? A gestante portadora de anti-Rho, como eu já comentei, tem maior risco de lúpus neonatal, com aqueles quadros que eu já expliquei, né? Então, é uma situação onde você tem que ter uma monitorização próxima da sua paciente, né? Não quer dizer nunca que uma paciente com lúpus não possa engravidar, claro que ela pode, mas existem momentos adequados para isso, né? Então, o ideal é que a paciente engravide no momento de baixa atividade ou de remissão da doença, com o menor uso de medicação possível, né? E, deste ponto de vista de medicação, quais são as que podem ser usadas na gravidez, né?
Os corticoides podem ser usados, a gente procura manter eles numa dose de até 20 miligramas por dia, mais ou menos, mas eles podem ser usados, inclusive, na forma de pulso, né? A cloroquina pode e deve ser usada, né? Então, em mulheres que já usam cloroquina no tratamento, como a gente vai ver, não precisa tirar a cloroquina quando ela engravida, muito pelo contrário, a gente deve manter. Tá? Dos imunossupressores, somente a azatioprina pode ser usada e mesmo assim a gente reserva ela para casos mais graves de doença, onde você não tem outra alternativa. E nos casos de síndrome antifosfolípide, a S-heparina, né, a gente vai detalhar isso um pouquinho melhor na próxima aula, também podem ser utilizadas. E aqui aquela questão que eu comentei com vocês do lúpus induzido por drogas, né? Então, é uma situação de autoimunidade que é suscitada pelo uso de determinadas medicações, geralmente acometendo faixas etárias mais idosas, mais velhas, e sem predomínio de gênero, né? E não vai predominar mais nas mulheres, o predomínio é idêntico, né? Então, tem algumas drogas que são mais frequentemente associadas à ocorrência do lúpus induzido por drogas. E a campeã delas é a hidralazina. É uma droga que a gente usa bastante como vasodilatador, como agente antihipertensivo no tratamento de insuficiência cardíaca, né, especialmente em pacientes com insuficiência renal associada, né? Outras drogas, a procainamida, que é um antiarrítmico que hoje se usa muito pouco, né? A isoniazida, que é uma droga tuberculostática, metildopa, uma droga antihipertensiva, clorpromazina, um neuroléptico atípico, ou melhor, um neuroléptico típico não incisivo, né? Quinidina, minociclina, que é um antibiótico, enfim, a lista de drogas associadas é muito grande, né? Mas essas são as campeãs, particularmente a hidralazina, tá? E a gente sabe que a ocorrência do lúpus induzido por droga tem a ver com a dose e a duração do tratamento. Então, quanto mais tempo a gente usar em dose mais alta, mais a chance que esse indivíduo tem de ter esta indução de autoimunidade pela droga. No lúpus induzido por drogas, o predomínio é de manifestações cutâneas, particularmente eritema nodoso, lesões papulares e lúpus subagudo, articulares, de artrite mesmo, hematológicas, particularmente anemia e leucopenia, serosites e sintomas constitucionais. Ou seja, quadros ditos major, né, de rim e sistema nervoso central, via de regra não ocorrem, ou são muito raros. Então, se o paciente tiver quadro renal ou de sistema nervoso, a gente sempre pensa no lúpus sistêmico, não no lúpus induzido por drogas. Como eu já comentei, o lúpus induzido por drogas está associado à presença de anticorpos anti-histona, né, em 100% dos casos, virtualmente. Tá? Lembrando que o anti-histona não é específico do lúpus induzido por drogas e pode aparecer no lúpus sistêmico também. Tá? E o tratamento geralmente é feito com corticoterapia e a descontinuação da droga causadora. Depois de algumas semanas, o paciente vai acabar evoluindo para uma remissão daquele quadro. Mas, às vezes, o antihistona e o FAN fica positivo durante muito tempo ainda. Certo? Então, para a gente chegar no tratamento do lúpus nesses 15 minutos finais, vou propor uma outra questão aqui. Uma paciente de 34 anos, com história de artralgia e artrite não erosiva nas articulações interfalangianas e no punho, além de rash malar associado a fotossensibilidade e úlceras orais. Tem anticorpo antinuclear fortemente positivo e não apresenta comprometimento de outros órgãos no momento. Diante desse quadro, as medicações mais indicadas para essa paciente são, exceto A, anti-inflamatórios não esteroidais, B, hidroxicloroquina, C, ciclofosfamida, D, prednisona ou E, metotrexato. Então, vamos ver em linhas gerais como é que a gente orienta o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico para a gente poder responder a essa pergunta. Então, tratamento do lúpus, né? Medidas gerais, fotoproteção para todos os pacientes. Isso é extremamente importante, tendo em vista, né, a participação da radiação ultravioleta na patogênese da doença e na reativação dela, não só cutânea, como também sistêmica, né? Então, diariamente o paciente tem que passar protetor solar, pelo menos fator 30, nas áreas fotoexpostas, ainda que ele trabalhe em ambientes internos expostos a essa luz fluorescente, né, branca que a gente tem, porque existem
alguns comprimentos de onda nessa luz que também podem favorecer a atividade de doença. Parar de fumar, né, como a gente orienta sempre, atividade física e dieta rica em cálcio. Por quê? Porque a corticoterapia está associada à perda de massa óssea, né? Então, o uso de corticoterapia a longo prazo requer um aumento dos aportes de cálcio, né, tanto pela dieta quanto suplementar eventualmente. Anti-inflamatórios não hormonais podem ser usados no lúpus? Podem, mas eles têm um efeito meramente sintomático, em casos leves, né? Por exemplo, artrites, artralgias e serosites leves, mais como sintomáticos mesmo. O pilar do tratamento, né, para retirar o paciente da atividade de doença é a corticoterapia, né? E o corticóide oral de escolha é a prednisona, né? Alguns reumatologistas gostam do deflazacort, que é uma opção, mas o de escolha é a prednisona. Então, quanto que você vai dar de corticoide para o paciente que está em atividade do lúpus naquele momento? Você identificou os tipos de atividade que o paciente tem, que órgãos estão acometidos e etc. Você vai escolher essa dose conforme a severidade do quadro que você identificou. Então, por exemplo, quadros mais leves, artrites, serosites, manifestações cutâneas mais suaves, você começa com 0,5 miligrama por quilo, por exemplo, inicialmente. Agora, quadros mais severos, como na nefrite lúpica, acometimentos de sistema nervoso central, quadros hematológicos graves, uma plaquetopenia severa, tal, a gente começa já com 1 miligrama por quilo por dia, né? Eu digo dose inicial porque esta dose vai ser reduzida paulatinamente, né, a fim de deixar o paciente com a menor dose possível de corticoide no longo prazo, eventualmente até a retirada completa. Lembrando que o pulso de corticoide pode ser usado também em atividades severas, né? Então a gente usa 1 grama por dia de metilprednisolona durante 3 dias consecutivos. Por exemplo, paciente com uma nefrite lúpica grave, perda de função renal, você vai pulsar esse paciente durante 3 dias e depois vai introduzir 1 miligrama por quilo via oral de prednisona, certo? Lembrar mais uma vez da importância da suplementação de cálcio e vitamina D para esses pacientes em uso de doses elevadas de corticoide. Outras coisas que a gente pode usar no tratamento do lúpus. Então aqui nós entramos nos antimaláricos, né? Nós temos 2 drogas antimaláricas disponíveis para o tratamento do lúpus, o difosfato de cloroquina e a hidroxicloroquina. Elas recebem esse nome de antimaláricos justamente porque elas foram inicialmente usadas no tratamento da malária. Mas com a prática se viu que essas drogas têm um efeito imunomodulador extremamente importante no lúpus eritematoso sistêmico, como até hoje não se sabe muito bem. Ou seja, o mecanismo imunomodulador dos antimaláricos, não só no lúpus, como em outras doenças reumatológicas, não é bem determinado. O fato é que eles funcionam e muito bem, e são drogas extremamente importantes no tratamento. Portanto, todos os pacientes com o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico são candidatos ao uso de antimaláricos, junto com corticóide ou eventualmente com imunossupressor, como a gente vai ver. Então, todos os pacientes são candidatos a usar algum desses antimaláricos. Eles se mostraram eficazes no controle de manifestações cutâneas, de manifestações articulares, são extremamente importantes como poupadores de corticoide na manutenção de remissão ao longo do tempo. Então, às vezes, pacientes que você tirou todo o corticoide, tirou todo o imunossupressor, acabam sendo mantidos a longo prazo com cloroquina como uma droga mantenedora desta remissão. Também se mostrou que os antimaláricos têm um efeito salutar sobre o perfil lipídico dos pacientes e reduzem o risco de tromboses, né? Ou seja, uma droga que tem múltiplas funções dentro do lúpus e uma droga, como eu já disse, extremamente importante. Geralmente são drogas super bem toleradas, porém, um cuidado tem que ser tomado. Fazer uma avaliação oftalmológica periódica nesses pacientes, geralmente a cada 6 a 12 meses, né? Tendo em vista o risco de maculopatia, né? Ou seja, a cloroquina em uso crônico, ela pode se depositar no epitélio pigmentar da retina e causar uma retinopatia cloroquínica, ou maculopatia cloroquínica, que pode, se não identificada, levar a uma perda gradual da visão. Então, recomenda-se uma avaliação oftalmológica, no mínimo anual, né, com fundo de olho e campimetria visual, ou eventualmente algum outro
alguma outra forma de propedêutica armada para monitorizar se há ocorrência ou não desta maculopatia. Felizmente, ela é relativamente incomum, né? Geralmente 5 a 10% dos pacientes acabam demonstrando algum grau de maculopatia, geralmente depois do 5º ano de uso, né? Mas, se detectada, requer descontinuação definitiva da medicação. Principais drogas imunossupressoras que a gente usa. Então, muitas vezes você começa a dar para um paciente que você identificou como lúpus, cloroquina para todo mundo e o corticoide conforme a intensidade e a gravidade do quadro. Só que alguns casos podem requerer o uso de imunossupressores, como esses aqui que a gente está vendo. O metotrexate, ele pode ser usado como poupador de corticoide em quadros articulares recorrentes, né? A ciclofosfamida é um outro imunossupressor usado para casos graves de lúpus, né? Então, casos muito intensos, muito graves de lúpus, a gente entra com ciclofosfamida, especialmente nos quadros renais, classe 3 ou 4, que são as classes proliferativas, como vocês devem se lembrar. E é uma droga usada em pulsos mensais, né? A cada mês você faz pulso de 500 a 1000 miligramas por metro quadrado. Geralmente você mantém a ciclofosfamida durante um certo tempo, por volta de 6 meses, e depois passa por um tratamento de manutenção, com uma droga oral, né? A azatioprina, por exemplo, pode ser uma droga usada nesta manutenção de imunossupressão pós-ciclofosfamida, né? Então está aqui como droga de manutenção no tratamento da nefrite lúpica, ou pode ser a droga de escolha também, inicial, no tratamento, junto com corticoide e a cloroquina, de manifestações neuropsiquiátricas, hematológicas em quadros cutâneos de difícil controle. O mofetilmicofenolato é uma droga que tem sido cada vez mais usada, né, no tratamento imunossupressor do lúpus, principalmente em quadros mais graves também, e também nas nefrites lúpicas, principalmente nas nefrites classe 5, que são as membranosas, ou como manutenção pós-ciclofosfamida também. O mofetil também tem sido usado cada vez mais como uma droga indutora também de imunossupressão no lúpus renal. Assim como na artrite reumatoide, que nós vamos ver em detalhes na terceira aula de hoje, nós temos alguns biológicos, alguns medicamentos imunobiológicos que têm sido empregados no tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, como o rituximab e o belimumab, né? Eu não vou entrar em grandes detalhes a respeito disso. O rituximab é um agente anti-receptor CD20 de linfócitos B, né? E o belimumab é um agente anti-Bliss, né? Bliss é uma molécula estimuladora, Bliss, é uma molécula estimuladora da atividade do linfócito B. Então são anticorpos monoclonais contra esses receptores ou essas moléculas que podem ser usados em casos refratários ao tratamento convencional. Mas são drogas de alto custo, né? E que ainda requerem, né, uma comprovação mais clara da sua eficácia, embora já estejam disponíveis no mercado para a gente usar, se precisar. Então, geralmente, podem ser tratados com corticoide e cloroquina, sem imunossupressores, esses quadros a seguir. Quadros mucocutâneos e articulares em geral, muitas vezes não precisam de imunossupressores, serosites, quadros hematológicos leves, bem leves, leucopenias, linfopenias leves, plaquetopenias acima de 50 mil, às vezes só com corticoide e cloroquina você segura, né? E a nefrite lúpica, classes 1 e 2, principalmente, né? Que é a classe mesangial. Geralmente você não precisa dar imunossupressor. Na classe 5 pura, você até pode usar só corticoide e cloroquina, mas cada vez mais se advoga e usar na classe 5 pura o mofetilmicofenolato, né? Juntamente com o corticoide e a cloroquina. Os demais quadros requerem imunossupressão, também a ser definida, como eu disse, conforme a gravidade do caso, usando algum desses imunossupressores que eu falei para vocês. Então, respondendo àquela pergunta, aquela paciente então, de 34 anos com história de artralgias e artrite não erosiva nas articulações interfalangianas e no punho, além de racho malar com fotossensibilidade e úlceras orais, e FAM positivo. Quer dizer, uma paciente com quadro exclusivamente mucocutâneo e articular, mucocutâneo e articular, sem outros acometimentos de maior gravidade, né? Então, o que a gente pode usar para esse paciente? Pode usar anti-inflamatório não hormonal? Sem dúvida, como sintomático pode.
Hidroxicloroquina, pode-se usar? Deve, né? Como eu já expliquei. Ciclofosfamida, vai se usar? Neste caso, provavelmente não, porque é um quadro muito leve. A ciclofosfamida a gente usa para os quadros renais graves, de sistema nervoso central, quadros hematológicos muito severos ou refratários, né? Então, a ciclofosfamida acaba não entrando no rol de medicações, né? Prednisona, pode se usar nessa paciente? Sem dúvida, para tirar ela de atividade. E o metotrexato também, porque pode ter eficácia, como eu já falei, no quadro articular, como poupador de corticoide. Então, para essa pergunta aqui, a única medicação não indicada seria, neste momento, para essa paciente, a ciclofosfamida, alternativa C. Agora, só para fechar, uma pincelada rápida sobre o tratamento da nefrite lúpica, então, né? Que vai variar conforme a classe. As classes 1 e 2, que são as mesangiais, que eu expliquei para vocês que são as mais brandas, geralmente não requerem tratamento específico, ou corticoide mais cloroquina, que às vezes você acaba até usando por conta de outros acometimentos simultâneos a ela, né? E que geralmente são suficientes para tratar um quadro mais mesangial. Nas classes 3 e 4, que são as classes proliferativas, a gente tem que ter um tratamento mais agressivo, porque são classes, como eu já expliquei, associadas a um mau prognóstico renal, se não bem tratadas. Então, nesses pacientes, a gente sempre entra com a cloroquina, como a gente faz com todo mundo, e a partir daí a gente faz o quê? Uma indução de imunossupressão, né? Como é que se faz a indução? Se faz com uma corticoterapia em dose inicial alta, como eu já expliquei, pulso e depois via oral. Aí pode-se usar a ciclofosfamida em pulsos mensais endovenosos ou um mofetil-micofenolato na fase de indução, 2 a 3 gramas por dia durante 6 meses. A gente faz essa indução. Se houver uma falha de indução, quer dizer, não houver um controle adequado da atividade renal, a gente faz uma nova indução trocando a droga. Se você usou ciclofosfamida, você usa o mofetil. Se você usou o mofetil, você usa a ciclofosfamida, né? Chegando-se a uma remissão do quadro, a gente passa para uma fase de manutenção, né? Depois, geralmente, de 6 meses de indução, em média, né? E essa fase de manutenção aí inclui o uso de drogas orais, que pode ser o próprio mofetil-micofenolato, daqui de cima, às vezes numa dose até um pouquinho menor, 1 a 2 gramas por dia, ou azatioprina, 2 miligramas por quilo por dia. E a gente mantém por 2, eventualmente até 3 anos, essa terapia de manutenção. Se houver refratariedade, né, a indução ou na manutenção, se você voltar até atividade, voltar a induzir e não conseguir controlar, o rituximab, que é aquele agente anti-CD20, pode ser usado. Ou, eventualmente, inibidores da calcineurina, como a ciclosporina e o tacrolimus, mas são drogas muito raramente utilizadas no lúpus, né? Ficam reservadas só realmente para esses casos de refratariedade da nefrite lúpica. E a classe 5 pura, né? Eu comentei com vocês antes que muitas vezes ela nem precisa de tratamento, mas atualmente se advoga que sim, né? Evidências têm surgido demonstrando que uma intervenção mais precoce na classe 5 pura pode interferir também na evolução da doença. E aqui a gente faz uma coisa semelhante, né? A gente induz na classe 5 pura com mofetil-micofenolato. É a droga de escolha para indução de imunossupressão nesses casos. E a prednisona aqui pode ser usada até com uma dose mais baixa, 0,5 miligrama por quilo durante 6 meses, né? Se houver falha de indução a esse esquema, você aumenta a dose de corticoide, né? Quer dizer, vai para 1 miligrama por quilo, eventualmente com pulsoterapia, e aí usa ciclofosfamida endovenosa, né? E terminada a indução, a manutenção é igual à anterior, né? Da classe 3 ou 4. Mofetil ou azatioprina, geralmente por 2 anos. E se for aquela nefrite com componente misto que eu falei para vocês, né? Classe 5 associada a um componente proliferativo, ou seja, uma glomerulonefrite membranoproliferativa. Deve seguir o tratamento igual ao das classes 2 e 3, ou melhor, desculpa, das classes 3 e 4 que eu coloquei aqui. Certo? Muito bem. Para finalizar, então, vamos só comentar questões. Eu vou retomar aquelas 2 questões que a gente colocou no início da aula, né? Um paciente com lúpus eritematoso sistêmico vem à consulta médica de rotina e se queixa de fadiga, artralgias e febre não aferida.
Trouxe exames solicitados na consulta anterior. Hemoglobina de 11, leucometria de 3.500, plaquetas de 110 mil, ureia de 60, creatinina de 1,5, sedimento urinário com hematúria e um spot urinário com 450 miligramas por grama de proteinúria. A médica suspeita de exacerbação da doença, flare. O exame correlacionado à atividade de doença é qual? Anti-SM, proteína C reativa, hematúria microscópica, anti-DNA ou VDRL. Né? Se vocês lembrarem dos anticorpos que oscilam com a atividade de doença, vocês vão se lembrar que eles são o anti-DNA de dupla hélice e o anti-P. Né? Portanto, desses exames todos aqui, o anti-DNA é a resposta correta. Lembrando que o anti-SM, apesar da sua alta especificidade para o lúpus, não tem esta propriedade de oscilar com a atividade de doença. E a outra pergunta que eu tinha colocado. Na avaliação de um paciente com lúpus eritematoso sistêmico, a presença de nefrite lúpica, ou seja, o envolvimento renal pela doença, conforme o ACR, American College of Rheumatology, é definido pela presença de. Aí vocês vão ter que lembrar dos critérios que eu coloquei lá. Né? O critério renal, que era o 7º critério, envolvia proteinúria acima de 500 miligramas por dia ou presença de cilindros celulares. Né? Então, a alternativa correta aqui acaba sendo a alternativa B de bola. Certo? Só mais acho que uma ou duas questões. Com relação ao lúpus eritematoso sistêmico, assinale a alternativa incorreta com relação aos critérios diagnósticos imunológicos. Que eles gostam de cobrar aqueles critérios, né? Acaba sendo meio que uma decoreba, mas acaba sendo cobrado. Né? FAM positivo é critério diagnóstico imunológico? Sim. Hipocomplementemia, quer dizer, queda de complemento total C3 ou C4, também entra. Anti-beta-2 glicoproteína 1 é um anticorpo antifosfolípide. Se vocês forem se lembrar, ele também entra atualmente nos critérios diagnósticos de lúpus, nos imunológicos. D, anti-SM positivo, também entra. E, CUMS direto positivo na presença de anemia hemolítica. A pegadinha está aqui, porque considera-se que o CUMS direto é um critério quando você tem uma ausência de anemia hemolítica, né? Ou seja, uma ausência de doença primária hemolítica do sangue, né? Quer dizer, nós estamos falando de lúpus, não de anemia hemolítica, né? Então, a alternativa a ser assinalada aqui seria a alternativa E. E, por fim, uma adolescente de 12 anos procura um dermatologista por queixas de perda de cabelo difusa iniciada na região frontal. Também relata exantema em todo o corpo, mais proeminente na região malar bilateral, feridas na boca e eritema periungueal. Ao exame apresenta racho máculo papular difuso e mais evidente na face. Algumas petequias e púrpuras, algumas ulceradas. Alopecia difusa, úlceras orais indolores e bordas eritematosas. Artrite de pequenas articulações de mãos, adenomegalia generalizada e hepatomegalia também são observadas. Acho que ninguém vai ter dúvida, né, de que o conjunto de sintomas aqui fala muito a favor de lúpus eritematoso sistêmico. Né? Aí pergunta-se, qual a principal causa de morbimortalidade nessa doença? Que envolvimento? Renal, cardíaco, hepático, pulmonar ou neurológico? Então a ideia dessa pergunta é vocês reconhecerem que vocês estão defronte de um caso de lúpus eritematoso sistêmico e lembrar que de todos aqueles acometimentos que eu falei para vocês, o que causa mais morbimortalidade é o quadro renal, que é o que deve ser mais prontamente identificado e agressivamente tratado, porque ele se associa diretamente com o prognóstico da doença a longo prazo. Então, alternativa A, acometimento renal.